Oi, gente! Obrigada por estar aqui mais uma vez comigo nesse canal. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um devocional. Já clique em gostei, já se inscreve no canal. Hoje já vou começar diferente. Vou começar já falando pra você clicar em gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar daquilo que Deus ele preparou pra você. Tem 3 dias, gente. 3 dias que Deus ele vem falando no meu coração sobre essa palavra, sobre esse tema desse devocional de hoje, que vocês já viram aí, que é com quem você tem se distraído, né? O que tem te ocupado, o que tem te roubado da presença de Deus. E Deus ele vem falando comigo durante 3 dias, gente, sobre esse tema, através de pregação, através aqui da própria palavra que eu tava lendo, e também através ali de um vídeo que eu vi no YouTube. Então todos os temas eram através de falando sobre distração, sobre roubar aquilo que é de Deus, né? Aquele lugar, o lugar que é só Deus que preenche, né? O nosso tempo. E é engraçado que a gente, dentro desse tema, a gente sempre fala, né? Sempre fala que não tem. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo, inclusive, você pode, é o que eu sempre falo, gente, os devocionais, não só aqui do meu canal, qualquer coisa que for fortalecer a sua fé, você pode ouvir ali, por exemplo, lavando uma louça, arrumando uma casa, fazendo qualquer outra coisa. De vez você colocar ali uma série, alguma coisa pra assistir, coloca um vídeo desse que vai edificar a tua fé, que é exatamente isso que eu vou falar aqui. Eu quero ler ali com você uma passagem que Deus ele falou muito ao meu coração, que é em Jeremias 2, aí a gente vai ler o versículo 11 e o versículo 13. Presta atenção nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai falar muito ao seu coração. Não é coincidência que você clicou aqui, que você tá aqui. Então vamos lá? Fala assim, ó: nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Lá no versículo 13 vai falar assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Então eu li esse versículo e Deus ele falou muito ao meu coração, porque nós temos trocado a presença de Deus, a gente tem trocado aquilo que Deus ele quer, né? Aqui mesmo ele fala: nenhuma outra nação trocou seus deuses, e olha que eles nem são deuses de verdade, e o meu povo tem me trocado. E aí eu meditei nessa palavra e eu escrevi aqui naquele meu caderninho que vocês sabem que eu sempre coloco aqui, né? Aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e eu coloquei: Deus tem ficado triste e sem acreditar como temos trocado ele diariamente. Porque ali, se você for perceber o tom que Jesus ele fala, eu imagino Deus ele falando ali de uma fórmula, sabe assim, de uma forma sem acreditar. Como é que pode outras nações que os deuses nem eram deuses de verdade não trocaram os seus deuses, e eu, que sou um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus verdadeiro, o povo tem me trocado. E aí eu coloquei que Deus tem ficado triste e sem acreditar como temos trocado ele diariamente por coisas a qual fazemos de deuses das nossas vidas. Isso pode ser uma série, como eu falei aqui, um trabalho, um hobby, ou algo que esteja roubando o lugar de adoração ao Senhor. Então tudo aquilo que você coloca como prioridade, tudo aquilo que você não fica sem, tudo aquilo que você faz, ele se torna o Deus da sua vida. Então, eu não posso, mas eu não posso perder, eu tenho que estar ali em dia com a minha série. Eu tenho que estar em dia ali com o capítulo da novela. Eu não posso perder o reality show X. Então você tá dando prioridade a isso, você tá fazendo isso do seu Deus. Você tá trocando o lugar daquilo que você realmente quer dar prioridade. Eu tava até falando com uma pessoa esse final de semana
que a gente tinha um compromisso na igreja e tal. E aí essa pessoa falou pra mim, não vou falar aqui o nome, né? Porque acho até que essa pessoa tá assistindo esse vídeo, vai saber quem é, mas eu só tô usando como exemplo. Porque falou assim, eu não vou poder ir porque eu vou limpar a casa, eu tenho muita coisa pra fazer, né? Dia de semana eu não consigo fazer, então final de semana é o único dia que eu tenho pra fazer. Então não vai dar pra eu ir nesse evento na igreja, porque eu vou limpar a casa. E aí Deus, ele falou muito forte no meu coração, porque muitas vezes nós agimos assim. Não só eventos na igreja, como dias de culto, ou algo que a gente precisa ouvir, um devocional. A gente fala que não tem tempo, que a gente precisa ali cuidar da casa, cuidar dos filhos. Mas a verdade nada mais é, até falei pra essa pessoa, que se fosse uma festa... Peguei você, hein? Vocês que estão me assistindo já passou por essa situação, né? E eu também, eu me incluo nesse balaio, eu me incluo. Que se fosse uma festa, com certeza a gente não falaria, não vou nessa festa, não vou nesse aniversário porque eu tenho tanta coisa pra fazer em casa. Não, é uma festa, ai que pena, nossa, eu tenho uma pilha de roupa pra passar. Ai, eu tenho banheiro pra lavar, não vou no aniversário. Gente, nunca isso iria acontecer. A gente deixa tudo que tiver que deixar. A casa pode estar fedendo de perna pro ar, a gente vai na festa. Ou se for um simples passeio no shopping, qualquer coisa, a gente vai deixar de fazer e vai, sabe? Porque a gente tá dando prioridade porque é mais legal, é mais interessante. E porque para as coisas do Senhor nós não temos dado prioridade. A gente arruma desculpa pro nosso próprio inconsciente, pra gente mesmo falar, Deus, eu não tô indo, não é porque eu não quero, não, é porque minha casa tá bagunçado, então Deus, eu não tô indo porque eu preciso cuidar do meu filho, da minha filha, afinal de contas, o meu primeiro ministério é minha casa. Não, isso nada mais é do que desculpas pro nosso próprio ventre, pro nosso próprio entendimento, pra gente meio que se confortar e não ficar com a dor na consciência de pensar, meu Deus, eu não tô te dando prioridade. Mas a verdade é que nós não estamos dando prioridade. É você que precisa dar prioridade pro que realmente é. Então a gente tá fazendo outras coisas, os nossos deuses, o nosso Deus. Então, como eu coloquei aqui, estamos sempre correndo em busca da direção de Deus, mas sempre indo na direção contrária. Então, Deus, eu quero tua presença. Senhor, eu quero te buscar. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida, me ajude, me dê sabedoria. Mas peraí, tá? Agora não dá. Deus, não dá pra eu ir na igreja hoje porque tá muito frio. Deus, eu tô com muito sono. Deus, não... Então a gente tá querendo ir, a gente quer ir na direção do Senhor, mas estamos indo na direção contrária. Então, mas sempre na direção contrária. Como diz no versículo 25, andamos sem parar até que nossos pés machuquem, porém sem direção de Deus. Então aqui, ó, no versículo 25, deixa eu ver aqui, cadê? No versículo 25, deixa eu ler aqui, fala o quê? Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de deuses, de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz, não adianta, eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. Então, o que Deus ele quer dizer aqui, que eu até coloquei aqui? Estamos trocando sua presença, tua adoração por coisas que julgamos ser prioridade, que na verdade são coisas que estão tomando o lugar que é do Senhor. Então, o Senhor, ele mesmo fala aqui pra gente, povo de Israel, é eu e você, ele tá falando pra nós, cuidado para que os seus pés não se machuquem. Então o que ele tá querendo dizer aqui para os pés não machucar? A gente vai ficar correndo atrás de outras coisas e nós não vamos encontrar o que realmente nós precisamos ser preenchidos. Então não adianta você ir na igreja hoje, 2 semanas não vou na igreja hoje, daqui 2 semanas e 4 semanas não vou. E olha que eu não tô nem falando de placa de igreja aqui, porque às vezes você nem tem acesso à igreja. E é muito importante você ter essa comunhão dentro da igreja. Não importa ali qual igreja que você frequenta, não tô falando aqui de placa de igreja, não. Tô falando de você ter uma comunhão, de você ser fortalecido através da palavra, porque a gente precisa se alimentar.
Se você não comer comida 1 dia, 2 dias, o seu corpo ele começa a ficar fraco, você desmaia, a pressão abaixa, você passa mal. E você precisa fortalecer, alimentar o seu corpo. Assim é o nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, daquilo que Deus ele quer que nós nos enchemos. Só que se você não buscar, como que você vai conseguir? Cada vez mais que você deixar de buscar, de você deixar de ouvir devocionais, você vai se afastando do Senhor sem perceber. E quando você vê, você já tá longe. Você não sente mais a presença de Deus. Você não tem mais comunhão com o Senhor. Aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso pra você, já não é tão ruim assim. Pra você não... Você olha já tipo, mas não é tão ruim assim. Nossa, mas aquilo ali é muito fanatismo, é muito crentice. Porque para os seus olhos já vai ter... as coisas vão se tornando normais. Você começa a criar hábitos que você já não tinha. E você começa a ter novamente. Falar coisas que Deus ele não aprovaria. Eu quero ler com você Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Diz assim: pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui eles estão falando que antes do dilúvio, de acontecer lá o dilúvio e né, tudo ser inundado, o povo tava vivendo normal, tava comendo, tava bebendo, ninguém tava nem aí, estavam todos distraídos. Não que a gente não possa viver, né, comer, beber, então tchau, eu não vou mais poder viver, não vou poder mais fazer nada, vou ter que... Não, nós podemos viver, porém não se distrair, porque aqui fala, porém eles não sabiam, quando Noé entrou na arca, o povo, eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí veio o dilúvio e levou a todos, então eles estavam ali distraídos com outras coisas e não estavam vendo o que estava acontecendo à sua volta. Então a gente pode sim se relacionar com outras pessoas, casar, que é isso que... Afinal, o casamento é bíblico, né? É o plano que Deus tem para o homem, é a família. Mas a gente não pode se distrair com outras coisas. O que tem te distraído? O que tem levado você à distração e tem tirado você da presença do Senhor? Hoje em dia, acho que 90% das pessoas é o celular. É isso aqui, ó. Instagram. Eu já falei aqui várias vezes, mas eu acho que esse devocional é algo que é... Se pudesse a gente ouvir isso todos os dias, pra gente lembrar todos os dias, porque é algo que Deus tem queimado no meu coração. E eu espero que neste momento Deus ele esteja queimando no seu coração, para que você venha ter na consciência, para que essa mensagem venha entrar no seu coração e você venha ter a consciência que você precisa dar prioridade para Deus. Nós precisamos dar prioridade para o que é prioridade na nossa vida. Para que Deus nos deu a vida? Foi para trabalhar e comprar coisas, arrumar casa? A ordem está invertida. Eu coloquei até aqui, ó. Estamos nos distraindo, coloquei aqui. Estamos nos distraindo com coisas do mundo, dando prioridade ao que não é prioritário. Tem coisas que não é pecado, mas estão roubando o nosso propósito de Deus. Então muitas coisas, ver série é pecado? Não, eu vejo série, gente. Eu adoro dorama. Entendeu? Eu adoro filme, inclusive aqui em casa. Toda sexta-feira agora a gente tá vendo filme junto. Mas isso não pode roubar a sua prioridade, que é Deus. Isso não pode roubar. Se eu tô vendo mais séries do que eu tô buscando a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Se eu tô limpando mais a minha casa do que eu tô dando prioridade para as coisas do Senhor, alguma coisa errada. Então a gente precisa, não é que tudo que tá roubando a sua prioridade. Lembra de Marta e Maria? Marta, ela tava lá ocupada com os afazeres da casa.
Marta era uma pessoa, pelo que a Bíblia nos descreve, uma pessoa muito prestativa, muito preocupada, aquela pessoa que é a mãe da casa, né, que resolve, que organiza, muito responsável. Mas naquele momento ela estava dando prioridade àquilo, a limpar a casa, a organizar, a fazer a comida. Ela não estava pecando. Ela estava fazendo aquilo de bom coração porque ela queria receber Jesus. Então eu imagino que Marta, ela queria deixar tudo organizado para Jesus, tudo bonitinho. E Maria não, Maria largou tudo e foi para os pés do Senhor Jesus, porque aquilo, naquele momento, era a prioridade dela. E aí, Marta vira para Jesus e fala: Senhor, e aí? Não vai resolver não? Tipo isso. Eu imagino que Marta deve ter falado assim: Jesus, e aí? Tipo, eu tô aqui, ela não tá fazendo nada. E Jesus falou: Marta, Marta, por que está tão agitada? Faça como Maria, ela escolheu a melhor parte. E nunca isso poderá ser tirada dela. Então a gente precisa fazer igual Maria. Parar e ver, peraí, qual é a prioridade? Não, então vou largar e quero ir aos pés do Senhor Jesus. Tire no seu dia, nem que for ali, coloque como prioridade. Todos os dias eu vou reservar 2 horas do meu dia para ter a comunhão com o Senhor. Nem que for através de vídeos de devocional, através de louvor, oração, mas tenha isso como prioridade. Eu não sei o que vai ser no meu dia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não abro mão do meu momento com o Senhor. Não reserve só 5, 10 minutinhos. Bom também, se você conseguir fazer isso. Mas um dia que tem 24 horas, eu tenho certeza que Jesus, ele pode mais. E isso serve pra mim também. Porque o principal, gente, é nós estarmos com o Senhor, conectados com o Senhor. A ordem tá invertida. A gente tá deixando Deus por último, o Senhor Jesus por último. É o contrário, ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E as demais coisas ele irá acrescentar e nós iremos fazer. O que tem te distraído? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Jesus. Primeiro para, Senhor, te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão por todas as vezes que nós não oramos, por todas as vezes que a gente não te buscou, Senhor, que a gente não te agradeceu, Pai. Nós somos seres humanos, Senhor, nós somos falhos, por isso nós precisamos e pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui com o coração aberto, Pai. Que a tua palavra venha penetrar, Jesus, nos nossos corações. Pai, faz arder, Senhor, a chama, Jesus Cristo, do teu Santo Espírito em nossas vidas. Que a gente venha ter vontade de te buscar, vontade de estar com o Senhor a cada dia. Entender que é muito melhor estar na tua presença, Senhor, do que qualquer outro lugar. Pai, que a tua presença, Jesus Cristo, é imensurável, Senhor. Por isso, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor venha invadir a cada um, inclusive a minha vida, a cada um que está orando neste momento, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir o teu amor, sentir o teu cuidado e entender que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, que a gente venha dar prioridade, Senhor, à tua palavra, prioridade ao teu querer, à tua presença, porque nós sabemos que o Senhor quer sempre o melhor para nós. Jesus, não deixe que nada venha roubar, Jesus, nada venha nos distrair, porque nós sabemos que a tua vinda está próxima. E nós não queremos ser igual aquele povo que morreu ali com o dilúvio, onde tudo foi inundado pela água. Nós queremos estar atentos à tua volta. Por isso nós queremos estar cada vez mais, meu Pai, andando em direção ao caminho que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, o caminho da verdade e a vida. E nós sabemos que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por este caminho. Senhor, não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que nossos olhos venham estar contemplados e fixados no Senhor.
Senhor, nós bem sabemos que nós precisamos viver, comer, andar, dormir, nos relacionar com as pessoas, mas nós não podemos deixar isso em primeiro plano. O primeiro plano precisa ser o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Não deixe que essa chama no nosso coração venha se apagar. E nós queremos, a partir de hoje, ter o compromisso com o Senhor, de todos os dias te buscar, Senhor. Ter isso como prioridade. Ter um relacionamento com o Senhor, seja através de oração, de louvor, de devocionais, mas que todos os dias a tua presença venha fazer parte da nossa vida, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigada por cada pessoa desse canal. Eu oro pela família de cada inscrito. Eu oro pela vida de cada inscrito, de cada pessoa que está vendo esse vídeo, que nenhum mal possa alcançar. Senhor, que o Senhor venha dar livramento de qualquer retaliação do inimigo sobre a vida de cada um, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, que palavra forte, né? Que palavra forte. Sempre quando o Senhor Jesus fala comigo sobre distração, é como se tivesse uma palavra de confronto, né? Como se Deus estivesse assim, me sacudindo. Mas amém. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias, e que a gente possa ter esse entendimento, sabe? E ter esse compromisso com o Senhor. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui se Deus ele falou com você, e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!